Olá pessoal, graça e paz. Estou aqui na cidade de Roma, em frente daquele que é um dos principais monumentos da nossa história, da história cristã. Lógico que poderíamos escolher inúmeros outros, né? Mas para mim é algo muito significante estar nesse lugar, porque aqui é a chamada prisão Marmetina, que é o local onde tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles foram aprisionados antes do seu martírio. Pedro então foi crucificado de ponta cabeça e Paulo foi decapitado na Via Ostiense, próximo a esse lugar. E aqui então foi o lugar que é conhecido com a sua prisão, porque é muito interessante, porque é um dos lugares que nós temos a certeza, sabemos que esse é o lugar de fato, porque foram construídos vários outros edifícios, um museu e uma igreja em cima desse lugar, e hoje nós vamos acessar o cárcere interior, o local onde Paulo ele ficou preso antes da sua decapitação. O que é interessante nesse lugar não é só o fato de eles terem estado ali, mas o fato é que desse lugar Paulo escreveu 2 Timóteo, a carta a Timóteo, sua segunda carta a Timóteo. E ela é muito expressiva e interessante quando você conhece o seu contexto. É claro, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada de Deus. Então só aí já é suficiente, inerrante, autoritativa, e infalível. Só que quando você entra nesse ambiente e entende o contexto ali, quando você entra nesse buraco que era esse cárcere interior e lê as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, parece que a dimensão, abre-se os olhos para a gente ver a força daquilo que Paulo estava dizendo, como por exemplo, Timóteo, insisto que você pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Falar isso talvez de um púlpito hoje numa igreja seja muito confortável e até fácil para nós pregadores avisarmos a congregação e falarmos: olha, pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, não desista, continue em frente, combata aí, faça o teu ministério. Mas falar isso desse lugar onde nós vamos ver que é a prisão Marmetina, aquele calabouço, é algo extremamente diferente. E eu quero então convidar você a fazer essa aula comigo, esse passeio, a descobrir um pouco mais sobre a prisão Marmetina e sobre o impacto que isso teve na nossa fé. Então, pessoal, aqui nós temos um demonstrativo de como era a prisão. Hoje nós temos uma igreja nesse pedaço aqui e a entrada do museu. Aqui você tem nessa parte inferior, num outro período ainda. Essa aqui era literalmente na parte que era da época de Paulo e Pedro. E nós temos o cárcere interior, onde Pedro e Paulo ficaram presos, que nós vamos conhecer. Então, praticamente naquela época, esse é o cárcere interior. Essa era a prisão na época dos apóstolos. Depois, com o passar do tempo, foram construídos outros monumentos em cima, outras igrejas para marcar esse local, que era assim que a igreja fazia, marcava os seus locais sagrados com uma igreja em cima. E agora nós vamos descer até então o cárcere interior para conhecermos onde Paulo ficou ali preso antes de ser martirizado. É importante a gente dizer também que muitos outros prisioneiros que iriam ser executados por Roma, eles ficavam nesse lugar. E aqui eu tenho para você uma lista dessas pessoas que foram também aprisionadas nesse lugar e martirizadas ou depois assassinadas por Roma. E nós vamos então agora caminhar até o calabouço interior. Vem comigo. Pessoal, e aqui nós estamos então, nós estamos nesse ambiente que era a prisão no nível da época de Pedro e da época de Paulo. Aqui não é ainda esse cárcere subterrâneo, esse cárcere interior que nós vamos descer. Você percebe aqui que tem um buraco aqui, era por esse lugar então que os prisioneiros eles eram baixados, então eles eram presos, eram sentenciados à morte, estavam apenas aguardando a sua execução, então eles eram descidos por esse buraco, comida era jogada por aqui e ali embaixo é o cárcere interior, a prisão subterrânea. Algo que é muito importante você saber e não confundir seria as prisões de Paulo. Paulo foi preso em Filipos, ele foi preso em Roma 2 vezes e
as cartas, existem as epístolas da prisão. Não é? Nós conhecemos que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São conhecidas como as 4 epístolas da prisão. Agora você não confunda, não foi daqui que Paulo escreveu essas 4 epístolas, por mais que elas se chamam da prisão, foi no seu primeiro aprisionamento em Roma, aqui nessa cidade, mas foi num lugar, numa casa alugada, onde tinha sempre um centurião romano na frente. Então era bem diferente dessa aqui. Aqui ele escreveu 2 Timóteo, beleza? Só para a gente clarificar e se deixar isso bem claro, a diferença das prisões. E nós vamos descer agora no cárcere interior para observarmos como foi lá. Então, pessoal, isso que você está vendo aqui não é da época de Pedro e Paulo, isso foi desenvolvido depois, né, posteriormente pela igreja, mas só para referenciar esse lugar. Agora vem comigo lá para baixo. Aqui você está adentrando o calabouço inferior, não é? É um lugar bem escuro, foram adicionadas algumas luzes, lógico, para as pessoas visitarem, fazerem a visitação, mas esse aqui é o cárcere interior, é a prisão subterrânea. Então esse é o lugar, pessoal, essa é a prisão de Paulo. Esse é o cárcere interior. Se você olhar, é um lugar bem pequeno, baixo, consigo levantar a mão e encostar a mão aqui no teto, ainda de paredes rústicas, que é claro que são as paredes da época de Paulo. E aqui você tem, hoje é guardado por uma cerca, mas aqui você tem um local onde ele foi onde ele foi preso. Você vê aqui o buraco, percebe aquele buraco lá de cima, onde ele foi lançado e era jogada a comida. Então esse buraco dá exatamente nesse ambiente, que é um ambiente talvez de uns 13 metros quadrados, sem janela, completamente úmido. Então, pessoal, uma das coisas que é muito importante a gente considerar é que daqui Paulo escreveu a sua 2ª carta a Timóteo. Não é? Então ele vai dar as últimas instruções, ele está pronto para ser martirizado e ele vai dar as suas últimas instruções. Pensa comigo, se você soubesse que você ia morrer no dia seguinte, quais seriam as suas últimas instruções? O que você acharia de importante para passar para os seus alunos, para os seus discípulos? Não é? E Timóteo, então, ele vai receber de Paulo uma instrução maravilhosa que está no 4º capítulo. Não é? Lógico que ele vai dizer, olha, Timóteo, eu corri a minha carreira, eu cumpri aquilo para qual fui chamado, eu guardei a fé e agora estou apenas esperando a coroa da vida. Não é? Mas ele vai dar as últimas instruções para Timóteo e ele fala no capítulo 4, Timóteo, pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, não desista. E ele fala assim, olha, porque terão momentos que os homens vão recusar essa doutrina, vão correr atrás então de fábulas, de invenções de homens, vão colocar as mãos nos ouvidos não querendo ouvir essa doutrina. Mas você, Timóteo, pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo. Não desanime, continue a sua carreira. Olha que mensagem maravilhosa de alguém que está pronto para ser martirizado, que está nesse buraco, sabendo que agora o que aguarda é a morte. Mas ele não vai falar apenas da morte, ele vai falar da coroa da vida que o aguarda. Então, desse lugar, que é um lugar terrível de morte, mas é o ponto final da sua jornada, onde agora ele entra para a vida eterna. E nós vamos passar na Via Ostiense, onde ali ele é decapitado, para mostrar esse local. Mas aqui, então, a sua última parada antes do seu martírio, a prisão marmetina, nesse buraco, onde ele vira para o seu discípulo e diz, então, cumpre o teu chamado, pregue a palavra. E é muito interessante que ele alerta contra as heresias, não é? Como é importante a gente entender isso. A mensagem de Paulo para Timóteo é para ele continuar o seu ministério, pregar o evangelho e tomar cuidado com as heresias. Então, para Timóteo estar atento quanto a isso. E nós, então, pastores e líderes nos dias de hoje, nós vamos tentar também absorver isso que Paulo disse a Timóteo e também a todos nós, né? De pregarmos a palavra e cuidarmos com a sã doutrina, combatendo as heresias. Então, essa é a mensagem final de Paulo para o seu discípulo, e também para nós, não é? De tudo aquilo que Paulo escreveu, ele fecha assim então o seu ensinamento, as suas instruções, dizendo pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E é desse lugar que nós vemos a alegria de Paulo, né? Vemos então a visão desse apóstolo, que mesmo nesse lugar de morte, nesse buraco escuro, úmido,
e sabendo que a única coisa que ele vai ouvir seriam passos aqui em cima das pessoas que iriam tirar ele por aquele buraco para levá-lo para perder a cabeça. Mas ele sabe que a coroa da vida está aguardando. Ele logo, logo estará com Cristo Jesus. E aí ele, nesse sentimento, ele fala, então, Timóteo, pregue a palavra. E eu e você preguemos a palavra em tempo e fora de tempo. Vamos para a Via Ostiense agora, ver onde Paulo foi decapitado. Então, pessoal, nós estamos agora aqui na Via Ostiense, dentro de um mosteiro, onde foi construída uma igreja sobre o local onde Paulo foi decapitado. Então, aqui é conhecido esse local e em 1599 foi então edificada essa igreja para marcar, não é, esse local onde ele foi decapitado. Acredita-se na tradição que então, depois de ser decapitado, sua cabeça rolou e bateu em 3 lugares diferentes no chão, e ali surgiram 3 fontes de água, não é? Claro que estamos falando de tradição, mas aqui marca o local onde Paulo entregou a sua vida. 1 Coríntios 2:2, que vai dizer assim, eu não propus saber nada entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. É uma mensagem muito clara que resume a vida de Paulo, fazer Cristo conhecido não só entre judeus, mas entre os gentios. Ele é o apóstolo dos gentios, fez 3 viagens missionárias, iniciou várias igrejas, discipulou pessoas, treinou obreiros, testemunhou, não é, sobre a graça de Deus, recebeu a inspiração da parte do Senhor, do Espírito de Deus, para poder registrar as palavras de Deus sem erro. E é lógico que essa palavra de Deus, pelo poder do Espírito, é então guardada e preservada inerrantemente, infalivelmente até nós. E nós temos hoje o grande calhamaço teológico, né, que são as cartas de Paulo. E quando a gente chega aqui e vê o final da sua vida, o quanto ele se entregou pelo Senhor Jesus, o quanto ele fez pela causa do Evangelho, tendo um único alvo que é Cristo Jesus, como nós podemos tentar viver de uma outra forma, não é? Nós chamados para seguirmos a Cristo, a levarmos a cada dia a nossa cruz. Como é que nós podemos viver pensando em outra coisa, se não sendo esse o alvo supremo? E desse lugar, então, fica essa mensagem, né, de lembrar sobre a vida do apóstolo Paulo, a sua dedicação, o seu amor por Cristo, e nós somos desafiados a viver da mesma forma. Nós vamos entrar então agora na igreja, eu quero mostrar ela por dentro para você, e o exato local onde ele foi decapitado. Vem comigo. Então aqui nós temos o exato local onde Paulo foi decapitado. Você tem nessa igreja levantada, não é, como um símbolo, né, como um marco desse local. E aqui nós temos bem adiante de nós o local. O quadro atrás de mim tem uma representação artística onde mostra uma coluna no qual ele foi decapitado, e a coluna está aí no vídeo para você também ver. Mas é esse o local que marca então a despedida dessa vida do apóstolo Paulo para a entrada na vida eterna. E aqui nos leva a refletir mesmo, não é, sobre as suas palavras, quando ele disse: corri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E agora está aguardando a coroa da vida que Deus preparou a todos aqueles que o temem. Que palavra maravilhosa, fortíssima, né, para a gente entender o fechamento da vida de Paulo quando ele está falando ao seu discípulo Timóteo. E para mim, é claro, ecoa muito mais alto também as suas palavras, que eu não tenho por preciosa coisa alguma, não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho da graça de Deus. E aqui, diante esse local onde ele se ajoelhou, onde ele perdeu a sua cabeça, foi martirizado, me leva a refletir o quão eu preciso também
doar toda a minha vida e com o mesmo sentimento, não é? De falar, eu não posso ter a minha vida como preciosa, eu tenho que carregar a cada dia a minha cruz e segui-lo, porque esse local se torna um dos locais mais importantes da nossa fé cristã, né? Se você considerar, claro, onde Jesus andou, local da crucificação, da ressurreição, da ascensão, mas esse sem dúvida se torna também um dos locais mais importantes para a nossa fé, o local da decapitação do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior dos nossos teólogos e um exemplo aí para todos nós. Fica aqui então a nossa palavra de reflexão nesse lugar que é um lugar que marca a nossa história. Pessoal, nós chegamos então na Basílica de São Paulo, aqui em Roma, que esse é considerado o local onde estão os restos mortais do apóstolo Paulo. Fizemos uma jornada, não é, saindo da prisão marmentina, onde ele foi preso e escreveu 2 Timóteo, passamos pela Igreja das Três Fontes, considerado o local onde ele foi decapitado, e assim os seus ossos foram trazidos para cá, trazidos para esse local, e foi construída então essa igreja em cima, marcando o local onde estão os restos mortais do apóstolo Paulo. Nós vamos mostrar um pouco para você lá dentro, sem dúvida nenhuma, falando sobre uma obra arquitetônica e artística. É uma das igrejas mais bonitas que eu já estive, e você vai presenciar um pouco mais, e também o sepulcro ali, o sarcófago onde estariam os seus restos mortais. Então termina aqui a nossa jornada, a nossa aula em Roma, um pouquinho sobre o final da vida de Paulo. Espero que isso tenha te ajudado, te abençoado, feito você crescer e ficar mais aí animado com a sua fé para poder continuar testemunhando e firme no propósito que Deus tem te chamado. Te convido a participar de outras aulas, de você acessar outro material sobre história da teologia, sobre a história do desenvolvimento da nossa fé, no nosso arquivo aqui de vídeos e de aulas, e que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.